É motivo de alegria, né, estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, né, cultuando, engrandecendo o nome do Senhor, porque para Ele toda honra e toda glória. Amém? Amém. Nesse momento eu vou deixar uma leitura bíblica. Antes da leitura bíblica, né, vamos fazer uma oração para dar início ao culto. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por essa noite, tu ter nos concedido, Pai, falar do teu nome, dizer que tu és grande, tu és bom, tu és santo. E por esse motivo estamos aqui, Pai, nos prostramos diante de ti, porque sabemos que a resposta vem de ti, Pai. Ser com esse culto, porque tudo aqui é para a honra e glória do teu nome, Pai. É em nome de Jesus que a igreja te agradece, Pai. Amém. Nesse momento, vou deixar uma leitura bíblica que diz assim, em Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face e deixar-nos os lombos do rei, para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Amém? Amém. Essa leitura, né, seja para todos. Nesse momento, vamos ter o momento do cantor cristão. 2 hinos do cantor cristão. Amém? Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o hino de número 60 do cantor cristão. Saudai o nome de Jesus, arcanjo nos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 glória com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 glória com glória coroai, ó raças, tribos e nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 glória com glória coroai. Vamos louvar o 123 do cantor cristão. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Esse sangue lavado, que roupas que tão alvas são, os pecadores venidos que perante teu Deus hoje estão. Algo mais que deve, algo mais que
os abençoe. Amém. Nesse momento, né, iremos ter 3 momentos de oração. E para o primeiro momento de Tá gravando, oração, diretor? eu peço a nossa irmã Tauana que faça a oração pelo pastor Marcos. E o segundo momento, eu peço a nosso irmão Rafael que faça uma oração pelo nosso bairro. E o terceiro momento, eu peço a nossa irmã Letícia que faça uma oração pelas crianças da igreja. Amém? Amém. Santo Deus, Pai amado, Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um momento em tua presença, Pai. Eu vou te pedir, Senhor, perdão pelos meus pecados e pelas minhas falhas, Senhor. Ó Deus, obrigado por esse momento de estar aqui em tua presença, Deus. Ó Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe do que ocorreu para que esse culto não acontecesse, mas está acontecendo para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Ó Senhor Jesus, eu venho te apresentar, Senhor, a vida do nosso pastor, Deus. Ó Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. O Senhor vem segurando a mão dele a cada dia para ele fazer a tua obra, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, segura cada vez mais na mão dele, Senhor. Vai dando discernimento, sabedoria para ele pastorar nós que somos ovelhas dele, meu Pai. Vai abençoando e protegendo nosso pastor. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome santo de Jesus, amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Assim oremos. Justo Deus, Pai. Te agradeço para mais uma noite da tua santa presença, Pai. Para glorificar o teu santo nome, Pai. A gente pede, Pai, pela vida desse bairro, Pai. Que esse bairro venha crescer espiritualmente para a tua honra e glória, Pai. Que vidas venham se converter, Pai. Em nome de Jesus, eu te entrego isso, Pai. Que venha acessar, Pai, esse espírito, Pai. Que não está te agradando, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Assim oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Paizinho, por mais um dia em tua santa casa, Deus. Viemos te pedir perdão, Senhor Jesus, por todos os nossos pecados e por todas as nossas iniquidades, Senhor Jesus. Eu venho te pedir, Paizinho, uma bênção especial, Senhor Jesus, para todas as crianças, ó Deus. Vem abençoando, Senhor Jesus, a vida de cada uma delas, ó Pai. Vem protegendo e livrando, Senhor Jesus, abençoando, Senhor. Que elas cresçam, Senhor Jesus, uma criança forte e saudável, ó Deus. É isso que eu já te peço e te agradeço. Amém. Amém. Nesse momento também teremos o momento do louvor local. Sal da igreja com Amém. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra
mágoas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Agradecemos a oportunidade. Amém. Amém, irmãos? Nesse momento, né? Iremos também ter o momento da palavra para o pastor Marcos. Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Amém. nós vamos estar trazendo hoje Ai, não tá pegando não. um texto sagrado em que fala na epígrafe os dois caminhos. Mateus capítulo 7, versículo de número 13. Mateus capítulo 7, versículo de número 13. Que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Amém? Amém. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento e nessa noite pela tua palavra, a qual vai falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Que somos gratos a Deus por esse momento tão glorioso e tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Nesse momento, Deus, nós apresentamos a sua mensagem, ó Deus, para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem a qual a palavra do Senhor se refere, quando Jesus ainda está fazendo o Sermão do Monte, ela tem duas características importantes para nós. A primeira dela está com relação à porta, a porta estreita. E o que é a porta estreita? A porta estreita é o caminho difícil para chegar à salvação. E Jesus, naquele momento, ele falando que a porta larga era a porta espaçosa, e a porta espaçosa era o caminho que deixava a perdição. E aí nós começamos a analisar esse texto e pegar alguns exemplos na Bíblia, a qual, em nome de Jesus, o Senhor nos fala nessa noite. Nós podemos lembrar do jovem rico,
em que quando ele chega para Jesus e pergunta: o que faço eu para herdar a vida eterna? E o Senhor naquele momento fala para ele o seguinte: conhece os mandamentos? E Jesus começa a citar os mandamentos para ele. E o mesmo diz o quê? Tenho observado desde a minha mocidade. Porém, a gente sabe que, ou seja, desde a mocidade ele disse que tinha observado, mas de fato a gente não imaginaria em que talvez ele não cumprisse. Apenas ele disse que observava os mandamentos. Mas Jesus, mesmo assim, se compadecendo dele, disse a ele: olha, mas te falta uma coisa. E aí Jesus chega para ele e naquele momento diz a ele: vai, vende tudo que tu tens, dai aos pobres e depois me segue. Naquele momento, o texto sagrado nos informa que aquele jovem ficou muito triste. E ao ficar triste, naquele momento, aquele jovem, ao ficar entristecido com aquela palavra, ele vai embora. E aí Jesus chega e diz: olha, é muito mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o reino herdar o reino do céu. Do que o rico, melhor dizendo, herdar o reino do céu. E naquele momento, aquele jovem vai embora. E ou seja, e quem há de se salvar? Porque, ou seja, muitos têm amor à riqueza, muitos têm amor às coisas fáceis. E a porta larga significa as facilidades da vida. Quantos não estão, nesse momento, com essa situação que está acontecendo agora, com a mão na cabeça? Porque quantos não investiram seus dinheiros, investiram suas fortunas, investiram até em outras coisas mais, ou seja, para ter lucro, mas não se preocupou com o reino do céu. Por isso que Jesus diz lá, em Mateus 6,33, ele diz assim, olha, ou seja, ele diz, em Mateus 6,33, Jesus, ele nos mostra, através da sua palavra, algo de suma importância. Ele diz que, versículo 33 do capítulo 6 diz assim: do que buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Então o texto sagrado, ele nos mostra, ou seja, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas vezes, o que é que acontece, amados irmãos e amada igreja? É que em determinado momento, ou seja, aquele jovem, ele tinha tudo. Ele tinha suas riquezas, ele tinha servos ao seu lado, mas para ele era difícil abandonar, para ele era difícil vender tudo que tinha, para ele era difícil, além de vender, ou seja, entregar às pessoas, ou seja, distribuir com os pobres, para ele era difícil. Mas o que mais chama a atenção nesse texto é que para aquele jovem perder tudo que possuía era muito ruim. E aí nós encontramos nessa situação de hoje, em que vivemos uma sociedade assustada com um determinado vírus. E a sociedade que está assustada com um determinado vírus, muitos agora clamam por Deus. Mas em nenhum momento a gente começa a observar quantos desses, infelizmente, não pensou dessa forma. E quantos agora não estão com a mão na cabeça? Quantos agora não estão em desespero por esse motivo? E aí o Senhor Jesus disse, lá no versículo 14, ele disse: porque a porta estreita é apertada, mas essa porta é que leva ao caminho da salvação. E o que é que nós entendemos como a porta estreita? O que é que a porta estreita ela nos ensina? Jesus, certo dia, disse, lá no capítulo 16 de Mateus, no versículo 24, do que vale eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Do que vale? O que o homem dará em troca de si mesmo, ou por si mesmo? E nós aprendemos na palavra de Deus, nós entendemos na palavra de Deus que a porta estreita é a porta da renúncia.
E aí Jesus diz, olha, quem quiser vir após mim, renuncie, ou seja, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. E um grande problema nosso hoje é renunciar. Mas hoje, nessa situação, quantos não estão renunciando? Quantos não estão temerosos por tudo que está acontecendo, por tudo que está ocorrendo? Nessa situação de hoje, por esse vírus que está assolando a humanidade, está atormentando a humanidade, quantos agora não estão nesse momento? Cadê as riquezas? Cadê os prestígios? Cadê, ou seja, cadê o sucesso? Cadê, ou seja, a fama? A porta estreita é renunciar. E muitas vezes nós não queremos, um dos parâmetros que nós observamos no jovem rico era isso. Ele não quis de forma alguma renunciar. Ele não quis de forma nenhuma, ou seja, abrir mão da sua riqueza para seguir a Jesus Cristo. Porque Jesus foi bem claro com ele. Porque ele queria a vida eterna. Ele desejaria e chegou até Cristo a perguntar o que é que ele faria para obter. Não é que Jesus queria a fortuna dele. Não era que Jesus queria o dinheiro dele. O que de fato Jesus quis mostrar para ele e até chegar aos nossos dias é que muitas vezes nós não estamos renunciando para servir ao Senhor. Nós não estamos renunciando, melhor dizendo, para obter a salvação. E aí nós vamos nos deparar com outro personagem muito conhecido na Bíblia, que é Zaqueu. Zaqueu, ou seja, naquele momento, um homem de pequena estatura, cobrador de impostos, um homem rico. Diz o texto sagrado que Zaqueu, ao andar e ali ver uma multidão ao cercar, provavelmente Zaqueu perguntou quem era que estava aquela multidão a cercar, conjecturando. E aí disseram, provavelmente ele que era Jesus. Então Mateus provavelmente subiu, como a Bíblia diz, numa figueira brava e ficou para ver. Ou seja, despertou em Zaqueu a curiosidade. Quem é esse homem? Por que esse povo está cercando esse homem? Por que essa multidão está cercando esse homem? Por que essa multidão está, ou seja, nesse momento a cercar esse homem? E o que mais chama atenção, igreja e amados ouvintes, que estão nos ouvindo ou estão nos vendo, é que Zaqueu, naquele momento ali, só queria ver quem era esse homem que o povo cercava. Mas Zaqueu teve uma grande surpresa. E qual foi a surpresa de Zaqueu? A surpresa de Zaqueu foi ter Jesus olhado para ele quando chegou perto da figueira brava e disse: Zaqueu, desce, me convém hoje pousar em tua casa. E o texto sagrado diz que Zaqueu, imediatamente ele desce e ele segue a casa de Jesus. A sua casa, melhor dizendo. E leva Jesus para a sua casa. E lá, quando Zaqueu está, e provavelmente fizeram uma grande recepção para que, de fato, ou seja, Zaqueu recebesse Jesus Cristo. E naquele momento as pessoas começaram a fazer crítica. Alguns começaram a murmurar como é que ele entra na casa de um pecador. Como é que ele entra na casa de uma pessoa pecadora. Como é que ele entra? Interessante isso. Mas Zaqueu naquele momento tomou uma decisão. Zaqueu chega para Jesus e disse: Senhor, eu vou fazer o seguinte: eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. E mais, e se eu defraudei alguém, se eu tirei algo de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu disse que 4 vezes mais ele iria restituir. E ali naquele momento Jesus disse: olha, houve salvação nesta casa. Houve salvação neste lar, ou seja, este é filho de Abraão. Por quê? Não é porque Zaqueu simplesmente, ou seja, deu a metade dos seus bens aos pobres, nem tampouco porque Zaqueu decidiu dar 4 vezes mais aquele que talvez ele tenha defraudado na cobrança de impostos. De forma alguma, meu irmão. Foi que Zaqueu tomou a decisão de renúncia.
A Bíblia não diz que Zaqueu era apegado aos bens materiais, é bem verdade isso. Mas Zaqueu renunciou. Zaqueu teve uma renúncia na sua vida. Para que Zaqueu pudesse ter a salvação, Zaqueu precisou passar por essa experiência. E nessa noite, a mensagem que o Senhor traz aos nossos corações é renúncia. Esses dias nós vimos tantos os vídeos, vimos artistas famosos, artistas até que não acreditavam em Deus e programando o horário de oração juntos em todas as nações que foram anunciadas para orar por causa desse vírus. Veja como chegou a situação. E a palavra diz que vai chegar o tempo que todo o joelho se dobrará diante dele e reconhecerá que ele é o Senhor. Então, amados irmãos, amados irmãs e ouvintes, o que a palavra de Deus nessa noite nos traz é que existem dois caminhos. O caminho da salvação e o caminho da perdição. E para concluir, nós vamos concluir essa mensagem com a história do rico e de Lázaro, ou seja, mais conhecida como o rico e o mendigo, em que os dois, ou seja, eram contemporâneos, ou seja, viviam na mesma época. E o texto sagrado nos informa que aquele mendigo, ele almejava, ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa daquele rico, junto com os cães. Mas a morte, ela vem para todo mundo. Ela não escolhe raça, ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor da pele, ela não escolhe religião, ela não escolhe nada disso. Ela vem para todos. Mas coube que aquele mendigo, ele fosse primeiro. Até porque o texto fala que ele era doente, era cheio de chaga e que os cães lambiam as suas chagas. E aquele cidadão, ele partiu. Tempos depois, o texto sagrado nos informa que o rico também foi. E aí começa a entender a questão dos dois caminhos. Analise. E nós podemos analisar os dois personagens anteriores. Não estamos dizendo que o rico, aqui, dessa parábola do mendigo e o rico, ou seja, de Lázaro e o rico, é o jovem rico, viu? Não estamos dizendo isso. Mas analise, vamos conjecturar, observe. Aquele jovem rico teve a oportunidade, mas ele não quis, porque ele amava as suas riquezas. Zaqueu teve a oportunidade, ou seja, ele não desperdiçou e recebeu. E Zaqueu era um homem rico, um cobrador de impostos, até odiado pelo seu povo, porque ele cobrava impostos para Roma. Mas nesse outro terceiro ponto da mensagem a qual estamos trazendo nessa noite, sobre os dois caminhos, aquele rico chega a vez dele, ele parte. E o texto sagrado diz que ele está no Hades, no lugar de tormento. E naquele momento ele olha, ou seja, para o alto e vê Lázaro. Ou seja, ele reconhece e vê caindo água ali no seio de Abraão, no paraíso. E aí ele pede, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo dele e passar aqui no meu lábio, porque aqui é muito quente. Mas Abraão informa ele, meu filho, não tem como, porque é um abismo, há uma distância muito grande daqui para aí. Porque quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode vir para cá. E aí ele chega e diz, então, pai Abraão, me deixa voltar porque eu tenho 5 irmãos, para que eu fale para eles, para que eu converse com eles e diga o que eu estou passando. Ele disse, não, ele tem Moisés e tem os profetas. Se eles não acreditarem nele, vão acreditar no morto. Ou seja, não tem mais como. E o que é que isso nos traz à memória, meus irmãos e as minhas irmãs, e amados telespectadores e ouvintes? O que é que isso traz à nossa memória? É que o que nós temos que fazer agora, em alguma coisa, tem que ser hoje. Se eu tenho que tomar alguma decisão na minha vida, tem que ser hoje. Se eu tenho que fazer algo na minha vida, tem que ser hoje. Eu não vou esperar o amanhã. Porque o amanhã, segundo a Bíblia, só pertence a Deus.
E é isso que muitas vezes chega para nós de certa forma, chega para nós de certa maneira, ou seja, para que a gente faça uma reflexão da nossa vida. Logo no início, na mensagem lá, nós vimos 2 personagens. Todos 2 tiveram oportunidade, mas o mais interessante é que um chegou até Cristo porque queria saber como fazia para herdar a vida eterna. O outro só queria saber quem era, ele era curioso. Mas aí ele teve uma grande surpresa. Jesus chegou até ele e disse: me convém eu ir à tua casa. E lá ele recebeu Jesus de bom grado. E lá, ao receber Jesus de bom grado, ele se converteu, ele entregou a vida a Jesus. Nesses outros 2 últimos personagens, da qual nós destacamos na Bíblia, um não imaginaria o seu destino, porque já nasceu enfermo, já nasceu doente, cheio de chagas. Provavelmente a Bíblia não relata, mas provavelmente poderia ter sido órfão de pai e mãe. A Bíblia não esclarece dessa forma, é bem melhor dizer. Mas provavelmente não tinha família, vivia pelas ruas, mendigando. Mas quando morreu, foi ao seio de Abraão. E aí veio algo na nossa mente. Eu achei, mas ele foi para o seio de Abraão porque ele era mendigo, porque ele era doente? Não. Porque talvez, ou seja, a Bíblia não esclarece isso a nós, é uma verdade. Mas mesmo naquela situação, naquele momento que ele vivia aquela miserável vida que ele se encontrava, sabe o que é que chama atenção, igreja? É que aquele homem, talvez tinha uma coisa que a gente não sabia, era fé em Deus. É que ele poderia, provavelmente, a Bíblia não esclarece isso, é que ele acreditava em Deus e tinha convicção que um dia a vida dele seria diferente. E de fato foi. Mas aquele rico não, esbanjava. Em nenhum momento, ou seja, se nós analisarmos, ou seja, Lázaro, diz o texto sagrado que almejava comer das migalhas que caía da mesa dele, ali dividir com os cães. Em nenhum momento ele se preocupou com Lázaro. Ele esbanjou a sua riqueza, teve a sua fortuna. Em nenhum momento procurou Deus ou buscou Deus, em momento algum. Por isso que a palavra diz lá na passagem do jovem rico, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Mas por que isso? Porque quantos hoje, meus irmãos e amados irmãs, não estão passando por isso? Eu quero concluir essa mensagem fazendo um alerta. O Brasil não está numa situação pior e eu tenho convicção disso. Com esse coronavírus, sabe por quê? Porque existe uma igreja ainda na terra, no Brasil, que procura ser fiel a Deus e adorar o nome do Senhor. Porque se você for olhar para a China, todos sabem que a China é um país em que, além de ter o regime que ela tem político, ela não permite o cristianismo lá dentro. A gente sabe em que a Europa em si, na sua maioria, hoje o evangelho é defasado. O evangelho na Europa não tem nenhum valor mais. Abaixa quando nós vamos olhar as histórias das grandes guerras, nós vamos ver isso. E é isso que chama a atenção. Eu me recordo que em 2007, eu me lembro que no mês de missões mundiais de 2007, eu havia assistido um vídeo, na época, em que uma missionária que estava lá na Itália, na cidade de Treviso, na Itália, ela falando lá na cidade de Treviso, ela informava que lá não faltava dinheiro. Mas ela começa a chorar e diz, a coisa mais difícil aqui não é dinheiro, dinheiro a gente tem. Mas o que mais entristece é que é difícil ganhar uma alma aqui para Jesus. E ela disse o seguinte, eu me lembro bem ainda, isso em 2007, nós estamos em 2020. Em 2007, eu me lembro bem quando ela disse que até para convidar um italiano para o culto era muito complicado. E se convidasse ele, nós não poderíamos fazer do modo que nós fazemos aqui. Apertamos a mão, seja bem-vindo. Não!
porque aquilo causava nele um escândalo. Eu me recordo que ela disse isso. E aquela missionária disse que o que mais crescia lá na Itália, na época, era o islamismo e o testemunho de Jeová. E detalhe, viu ainda? Ela falou ainda que eles não são tão católicos quanto a gente pensa. Não são, e na verdade não é. Porque quando a gente vê aquelas pessoas, aquela multidão ali ao redor, no Vaticano ao Papa, se nós for fazer uma estatística, talvez só 25% ou menos são italianos. São italianos. Só 25% são italianos. Ou menos ainda. Então nós observamos como a vida espiritual da Itália estava. Não significa, ou talvez muitos dizem assim, mas o senhor não está sendo radical demais, o senhor quer dizer que essa pandemia chegou lá e arrasou da forma que arrasou por causa disso? Eu me recordo da sobrinha da minha esposa, que se casou com um italiano, vive lá. Quando ela passou a época das férias, ela veio se casar aqui no Brasil, na igreja. Numa conversa que nós tivemos, ela disse o seguinte, ela disse a mim que os italianos, se eles trabalharem 9 horas por dia ou 8 horas, eles não fizeram nada. Porque eles trabalham muito. Ela disse isso e eu cheguei a me espantar. Ela disse muito. Ou seja, o tempo para Deus não existe. O tempo para Deus não existe. E se nós observarmos, meus irmãos, eu estava fazendo análise hoje em casa, ontem, hoje em casa aqui, analisando hoje que foram parados todos. Se nós analisarmos, hoje vai mais gente aos estádios de futebol, tanto na Itália, como na Espanha, como em outros países, a qual está sendo assolado. Se você observar, nas quadras de basquete norte-americana vai muito mais gente do que a igreja. Se você assistir o filme, como eu já falei uma vez, A Jornada, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque a idolatria tomou conta. O clube de futebol é mais importante, o clube de basquete é mais importante. E no Brasil não está ficando distante disso. No Brasil não estamos ficando distante disso. Nós estamos vendo isso. Quantas vezes durante a semana nós não vemos tantos irmãos na igreja? Quantas vezes nós não vemos tantos irmãos na escola bíblica dominical? Porque se perdeu o interesse. Às vezes nós reclamamos de alguma outra religião ou de alguma outra denominação evangélica que guarda o dia que eles acham que é sagrado. E para nós o dia do Senhor é o domingo. Mas a gente guardamos o domingo para o Senhor? A gente guardamos o domingo para o Senhor? O domingo é importante para Deus mesmo. A gente deixa o domingo totalmente reservado para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor? Infelizmente não. Então, entendamos que ser cristão é complicado, é difícil mesmo. Porque seguir a Jesus Cristo é um ato de renúncia. Se nós não renunciarmos, abrimos mão, o que será de nós daqui para frente? E aí eu vou concluir dizendo, olha aí, uma pandemia que aconteceu, começou com uma epidemia, uma pandemia, e que não começou agora não. Não começou agora não, porque desde setembro, há uma reportagem que eu vi recentemente que já estava na China sendo assolada. E um médico foi identificado e hoje eu vi uma reportagem que esse médico terminou sumindo, esse médico foi encontrado morto, porque ele havia alertado sobre isso. E no Brasil, chegou em janeiro. Mas sabe por que no Brasil, sabendo da situação, mas não fizeram nada, governante nenhum, desde do federal ao estadual. Por quê? Porque a festa a qual ia ter no mês seguinte era muito mais importante do que a saúde do povo. Agora, todo mundo colocou a mão na cabeça. Olha aí, todo mundo ficando dentro de casa, muita gente não podendo mais trabalhar, muita gente não podendo pegar o ônibus com muita gente, ou o metrô, ou qualquer outra, ou andar na rua, proibido praticamente, tem um toque de recolher. Mas quando a gente tem a liberdade, nós buscamos a casa do Senhor, não.
muitas vezes procuramos outros lugares, procuramos outras atividades, outros eventos. Não é assim. Então, que nós possamos refletir. Porque se a gente quiser chegar ao céu, nós precisamos renunciar. A porta é estreita, mas essa porta é que leva ao céu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos agora encerrar fazendo a oração final em nome de Jesus. Gostaria que todos ficassem de pé, os que estão aqui, viessem aqui para frente, para a gente juntos fazermos a oração final. Pedimos desculpa aos irmãos de antemão, porque houve um pequeno problema, não foi possível fazer o culto ao vivo como desejaríamos. Também reconhecemos e pedimos desculpa aos irmãos, perdão aos irmãos. Foi a nossa primeira vez que fizemos isso, então foi melhor ter sido gravado para depois passar para os irmãos. Mas de amanhã até quinta-feira, nós vamos fazer o possível para que possamos fazer online. Entendeu? Então, gostaria que os irmãos estivessem orando junto para que nós possamos fazer. Não é para o nosso exibicionismo, não, de forma alguma. Todos sabem que é uma necessidade que precisamos para não deixarmos de cultuar o Senhor. Amém? Queria que todos viessem para cá para frente, os que estão aqui.